Vamos lá, pessoal, dando sequência então à nossa aula. Essa semana e a próxima semana então teremos a aula nesse modelo, né, com aulas gravadas. Nós falávamos então no nosso último encontro sobre o cumprimento de pena em regime fechado. Vamos tratar hoje do cumprimento de pena no regime semiaberto e no regime aberto, ok? Vamos lá, começando pelo regime semiaberto. Já mencionamos isso também, conforme o artigo 33, parágrafo 1º, a linha B do Código Penal, a execução da pena em regime semiaberto se dá em colônia penal agrícola ou industrial ou em estabelecimento similar. Tá? Quanto ao exame criminológico, uma observaçãozinha importante dentro da análise do cumprimento de pena no regime semiaberto. Tá? Hoje, o exame criminológico é facultativo para a individualização da pena, conforme dispõe aí o artigo 35 do Código Penal e o artigo 8º, parágrafo único da Lei de Execuções Penais. Tá? Só será determinado se o juiz entender que esse exame é necessário, indispensável para aquele condenado específico, ok? Antes, o exame criminológico era obrigatório, agora passou a ser facultativo. O exame criminológico ele é realizado por uma equipe multidisciplinar, tá? Tem psicólogo, tem assistente social, tem psiquiatra, enfim, uma série de profissionais que vai fazer uma análise sobre uma análise comportamental e também sociológica desse preso, para que o juiz possa então melhor determinar a sua individualização da pena, a sua execução de pena. Isso hoje é facultativo, o juiz é que vai determinar se é necessário ou não, e de forma inclusive motivada, tá? Caso contrário, não. Então, se é facultativo, são pouquíssimas as situações hoje que se exige o exame criminológico, até porque essa equipe multidisciplinar de funcionários é bastante complicado aí a realização do exame pela ausência até desses profissionais. Em relação ao trabalho, tá? Nós também já fizemos uma observação quanto a isso, então é só uma reorientação quanto ao tema. Tá? O trabalho para o preso que está em regime semiaberto, ou seja, em colônia, tá? Ele se dá em comum, ou seja, os presos todos eles juntos, né? Os condenados que estão no semiaberto trabalham juntos, como ocorre lá no regime fechado, e o repouso noturno também se dá de forma coletiva. Parágrafo 1º do artigo 35 do Código Penal. Trabalho externo é permitido, nós já comentamos isso, assim como a frequência a cursos profissionalizantes de segundo grau, superior e etc. Ok? Tema importante dentro do regime semiaberto é quanto à saída temporária. Veja que lá no regime fechado nós comentamos sobre a permissão de saída, que tinha caráter humanitário e tal. Permissão de saída ela pode ser utilizada tanto para o regime fechado quanto para o regime semiaberto. A saída temporária é só para o preso que está executando pena no regime semiaberto. Não há saída temporária para regime fechado. Tá? A saída temporária ela vem expressa lá no artigo 122 da Lei de Execuções Penais. Tá bom? A permissão de saída, autorização do diretor do estabelecimento penitenciário. Tá? A permissão de saída. A saída temporária é com autorização judicial e sem vigilância direta. Nada impede deles usarem, ou o juiz determinar que eles usem tornozeleira, pulseira eletrônica e etc. Tá? Mas é difícil porque não há o equipamento para todos os presos que acabam sendo beneficiados com a saída temporária. A saída temporária tem caráter ressocializador. Aos poucos, o condenado ir retomando o convívio com a família, com a sociedade e etc., conforme nós já comentamos.
para que serve ou para qual é a finalidade da saída temporária? Para visita à família, tá? Para frequência a cursos, né, profissionalizantes, de ensino fundamental, de ensino médio, ou seja, o segundo grau antigo, né, e até mesmo curso superior. E também para participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Tá? Uma palestra, um seminário, um simpósio e etc. Depende aí do tipo de evento que o juiz analisa que acaba sendo benéfico àquele condenado, que vai auxiliá-lo, que vai concorrer para que ele retorne ao convívio social e não reincida na prática do crime. Então, a possibilidade de outras situações além da visita à família e do estudo propriamente dito. Ok? Tranquilo isso? O juiz de execução, gente, ele pode determinar essa saída temporária com ou sem o monitoramento, tá? Na maior parte das vezes, conforme eu mencionei, ele acaba saindo sem monitoramento. E aí, os juízes geralmente oficiam a própria polícia, né? E a polícia acaba passando no endereço do indivíduo, ou aquele endereço que ele apontou como que ele ia ficar para visita à família, para verificar se ele realmente se encontra lá. Ou na escola, no local onde ele está estudando ou participando de cursos e etc., para verificar se ele realmente se encontra naquele local. Geralmente a polícia acaba fazendo esse trabalho, apesar de não ser ela especificamente a competência para isso. Nós vamos ver isso mais adiante um pouquinho, tá? Outra observaçãozinha bastante importante, pessoal, é que a Lei de Execuções Penais, lá no artigo 122, parágrafo 2º, ela veda, ela proíbe a saída temporária, né, para aquele indivíduo que foi condenado a uma pena pela prática de crime hediondo com resultado morte. Então, os crimes hediondos, eles vêm elencados lá no artigo 1º da Lei 8.072. Então, tem um rol lá, tá? Então, homicídio qualificado, estupro de vulnerável, roubo seguido de morte, tem um rol de crimes. O tráfico de drogas, o terrorismo, a tortura, que são hediondos por equiparação. Dá uma olhadinha lá no artigo 1º da Lei 8.072. Tem um rol de crimes, tá? O parágrafo 2º do artigo 122 da Lei de Execuções Penais, ela proíbe a permissão de saída temporária, tá, para o condenado por crime hediondo, cuidado, tá? Dentre o rol de crimes hediondos, aqueles em que houve resultado morte. Crime hediondo com resultado morte. Então, por exemplo, o roubo seguido de morte, que a gente conhece aí como latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. O homicídio qualificado são crimes elencados lá, a título de exemplificação, como hediondos, em que o resultado se dá com morte. Nessa situação, o condenado não terá direito, ainda que ele esteja no regime semiaberto, à saída temporária. Tá bom? Qual é o prazo da saída temporária? Pessoal, para efeito de estudo, né, o prazo é aquele determinado lá no calendário escolar. Tá? Então, se as aulas ocorrem de segunda a sexta no período matutino, esse é o horário determinado pelo juiz para que ele fique fora da colônia. Se for no período noturno, no período noturno. Tá? Se for só aos sábados, a autorização é só para os sábados. E assim sucessivamente. Em relação à visita à família, a visita a familiares, aí então o benefício será concedido por período não superior a 7 dias. E essa saída temporária, por esse período, ela pode ser renovada por mais 4 vezes durante o ano, conforme determina lá o artigo 124 da Lei de Execuções Penais. O problema que vocês precisam ficar atentos é que a legislação determina que entre um período, entre uma saída e outra, não pode
ser permitido que ela ocorra se não houver entre elas um distanciamento mínimo de 45 dias. Tá bom? Só não é possível isso, é óbvio, naquela questão do curso, né? Se ele está estudando, o juiz permite durante todo o semestre letivo, tá? E aí é óbvio que naqueles horários determinados, se ele começa a aula às 8 horas da manhã e termina ao meio-dia, esse é o horário permitido de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Mas para visita à família, se ele, por exemplo, foi beneficiado com a saída temporária no Natal, ele não será beneficiado no Ano Novo, porque entre o Natal e o Ano Novo não decorreu um intervalo de tempo superior a 45 dias, tá bom? Então, se ele saiu no Natal, provavelmente ele vai sair depois só no Carnaval, tá? Se ele saiu no Carnaval, depois ele vai sair, enfim, numa outra oportunidade, numa outra data, após decorrido os 45 dias. Isso é importante, porque senão você fala, o cara saiu no Natal, depois vai sair no Ano Novo de novo. Não, não funciona dessa forma. A legislação determina que há um intervalo aí. Saiu agora, ele volta, vai ficar lá pelo menos 45 dias sem sair. Geralmente fica mais do que 45 dias, né? Porque ele tem 4 saídas no ano de 7 dias cada uma, né? Então isso é distribuído de forma a que ele não sai agora, 46 dias ele sai de novo, depois mais 46 sai, depois ele fica um longo período de tempo sem sair, porque já esgotou as 4 saídas que ele tem no ano. Então isso é determinado de forma que o indivíduo acaba saindo 2 vezes por semestre, em datas preferencialmente comemorativas, ok? Quais são as condições para que o condenado que está executando pena no regime semiaberto saia para estudar ou para visitar a família? Tá? Para estudar, ele vai ter que ir lá comprovar qual é a escola que ele está devidamente inscrito, qual é a faculdade que ele está inscrito. Esse é o primeiro ponto. Para visita à família, ele vai ter que indicar, tá? E é óbvio, né, que para estudar ele vai indicar qual é a instituição de ensino e o endereço dessa instituição de ensino, tá? Até para facilitar a questão da fiscalização, não direta, mas de forma indireta, tá? E é tão de forma indireta porque no caso de estudo, além de aquela questão que eu falei para você, de vez em quando verificar se ele realmente se encontra lá, a própria responsável pela instituição de ensino, diretor, diretora, coordenador, coordenadora, vai mensalmente comunicar ao juiz das atividades, qual é a nota dele, a frequência escolar, o aproveitamento dele durante o curso e etc. Não é assim, autorizou e fica da forma como bem entender, não, vai havendo o acompanhamento. Para visita à família, na saída temporária, ele precisa fornecer o endereço do familiar que ele vai visitar. Tá? E, portanto, é o local onde ele poderá ser encontrado, ou que ele deverá ser encontrado. Tá? Então, ele precisa indicar o endereço. Então, se é a casa do pai, ele vai indicar lá com antecedência ao juiz das execuções, se ele for beneficiado com a saída temporária, qual é o endereço que ele vai permanecer. Tá? Além disso ainda, o juiz vai determinar durante a saída temporária que ele se recolha nessa residência que ele indicou no período noturno. Tá? Então, o período noturno, geralmente o juiz coloca lá das 20 horas ou das 21, depende de cada juiz de execução, das 20, por exemplo, às 7 horas da manhã. Nesse período ele tem que permanecer naquele endereço da família que ele indicou, que ele apontou. Aí durante o dia ele pode sair, pode visitar amigos e outros familiares, mas no período noturno é naquele local indicado que ele deve estar, tá? E permanecer ali durante todas as noites nesse intervalo aí de 7 dias, tá? Além disso ainda o juiz vai determinar como condição, além dele indicar o endereço, dele se recolher nesse endereço no período noturno, a proibição dele frequentar bares, dele frequentar casas noturnas, estabelecimentos congêneres. Tá? Então, por exemplo, o indivíduo não pode, dependendo do ambiente, né, quando coloca estabelecimentos congêneres, ele não pode ser encontrado, né, localizado durante o dia num ponto que é de comercialização de droga. Tá? Ele tem que evitar esses locais.
Tá? Um bar, por que o bar? Porque no bar é o local onde a pessoa ingere bebida alcoólica e acaba se envolvendo em em alguns ilícitos. Casa noturna é a mesma coisa, entende-se uma boate, entende-se um bar noturno, entende-se até mesmo uma casa de prostituição. São pontos onde a incidência criminal é maior, portanto ele tem que ficar afastado desses locais, ok? Essas são as condições impostas legalmente para que sejam cumpridas durante a saída temporária. Quais são os requisitos para que o condenado no regime semiaberto se beneficie da saída temporária? Bom, o artigo 123 da Lei de Execuções Penais nos dá os requisitos, que são com base neles que o juiz vai analisar a possibilidade da saída ou não da saída para o condenado. O primeiro requisito estabelecido é que ele tenha que ter bom comportamento ou comportamento adequado, é o termo que a legislação utiliza, que o legislador utiliza. Então, o condenado precisa ter um comportamento adequado durante aquele período em que ele está executando a pena, o período antecedente à saída dele, ao recebimento do benefício. Além disso ainda, ele não pode ser beneficiado com a saída temporária se ele não tiver cumprido 1/6 da pena imposta na sentença condenatória com trânsito em julgado. Então é 1/6 do total da pena se ele for primário. Se ele for reincidente, agora ele vai ter que ficar um pouco mais executando pena. Aí a legislação determina que ele deve permanecer por um período de 1/4 do total da pena, para só depois de transcorrido esse período, executando a pena, ele ser beneficiado com a saída temporária. Até porque é necessário esse período para se avaliar se durante a execução da pena ele teve comportamento adequado. Tá? Então não é possível ele entrar direto no regime semiaberto, tá? E na primeira semana que ele está no regime semiaberto já surgiu lá, por exemplo, o Dia das Mães e ele já ser beneficiado com a saída temporária. Não, ele precisa ou porque ele já executou no regime fechado, ou se ele entrar direto no regime semiaberto, precisa transcorrer 1/6 se primário ou 1/4 se reincidente do total da pena imposta na sentença condenatória transitada em julgado. Você vai virar e vai falar o seguinte: senhor, mas pera lá, se ele já estava no regime fechado, conta para efeito de 1/6 ou 1/4 o tempo que ele ficou no regime fechado? Conta, pessoal. Conta. Nós temos até súmula disso. A súmula 40 do STJ determina que se ele vem do regime fechado para o regime semiaberto, aí nesta situação, então, aquele período que ele ficou no regime fechado já é computado para os efeitos aí desse prazo de 1/6 ou de 1/4 se reincidente para ser beneficiado com a saída temporária. E aí vai verificar se lá no regime fechado ele teve comportamento adequado, ou seja, se ele se comportou bem lá no regime fechado. Aí a hora que ele vem em progressão para o regime semiaberto, ele já pode ser beneficiado com a saída temporária, tá bom? O terceiro requisito inserido lá no artigo 123 da LEP é a compatibilidade, a análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Por que isso? Porque às vezes, ou dependendo do condenado, tá, mesmo se ele preencher esses requisitos, ou seja, já ter cumprido uma parte da pena, tá, e demonstrar ter bom comportamento, às vezes verifica-se que a saída temporária, ainda estando ele no regime semiaberto, não é compatível com as condições dele. Né? Ou porque esse indivíduo não tem familiar nenhum, ele não tem quem visitar, tá? Não há informação de nenhum familiar, nenhum, mas nem distante. Tá? Assim como também não tem nenhuma relação de amizade fora, portanto ele não tem nem onde ficar, não tem nem endereço para indicar. Ou se verificar, por exemplo, que numa outra saída que ele já teve, numa outra execução penal, ele não retornou, ele descumpriu condições e etc. Tá? E aí vai depender aí de cada situação concreta. Tá? Quando que é possível revogar
esse benefício da saída temporária? É possível revogá-lo? Ou seja, uma vez concedido, vai conceder sempre e assim sucessivamente? Não, é possível. Veja, se ele praticar crime doloso, o juiz vai revogar o benefício. Qual o benefício? Saída temporária. Se ele for punido com uma falta grave, também vai ser revogado. Ele não vai ter direito à saída temporária. Ou se ele atender às condições impostas, é a mesma situação. Tá? Então, imagine, ele saiu para visitar os familiares, foi determinado a ele que no período noturno ele permanecesse no endereço indicado. O policial militar vai lá no endereço indicado no período noturno e ele não está. Ou durante o dia ele é encontrado num bar bêbado. Tá? Ele acabou descumprindo as condições que lhe foram impostas, o juiz vai revogar a saída temporária. Se for uma questão de estudo, tá? Pode revogar, ou seja, não mais permitir que ele saia da colônia para estudar? Pode. Tá? Basta o juiz receber informação lá do diretor da escola, do coordenador do curso, que ele está tendo baixo aproveitamento. Uma quantidade grande de falta, ele sai todo dia para ir à escola, à faculdade, ao curso que ele está frequentando, e aí o juiz recebe informação lá que durante a semana, 3 dias ele não compareceu no curso, então ele saiu para ir aonde? Vai revogar o benefício. Ou ele tem presença constante, mas a nota dele é 0 em várias disciplinas, é 1, é 2, ou seja, ele está indo lá só para sair da colônia. É um meio que ele utilizou para se afastar da execução da pena. O juiz vai revogar o benefício, tá bom? Tranquilo isso? Entendido? Ele pode, se ele for absolvido da falta grave, do crime doloso, ele pode ser beneficiado? Pode. Aí ele pode voltar a ser beneficiado, não tem problema nenhum quanto a isso. E se ele tiver benefício da saída temporária, sair e não retornar no dia e no horário determinado pelo juiz, vai haver a regressão de regime. Tá? Além do juiz revogar o benefício, vai regredir o regime dele. Ele estava no semiaberto, que é a colônia, que é benéfico para ele, o juiz vai determinar que ele volte para o regime fechado. Nós vamos falar de regressão de regime daqui a pouquinho, tá bom? Se ele violar esses deveres que lhe são impostos durante a saída temporária, o juiz vai ouvir o MP, vai ouvir a defesa dele, e aí então o juiz vai decidir se há a regressão do regime de execução, se revoga a autorização de saída ou se só lhe dá uma advertência por escrito. Tá bom? Vocês percebem que a saída temporária ela é um pouco mais rigorosa, tem mais requisitos, né, mais condições do que aquela permissão de saída lá que nós já analisamos. Tranquilo? Do regime semiaberto, nós já esgotamos tudo que tínhamos para falar. O mais importante que ficou da execução de pena no regime semiaberto é exatamente a saída temporária. As demais situações aí nós já havíamos comentado em aulas ao vivo. Vamos falar então do cumprimento de pena no regime aberto, para que a gente possa então finalizar esse assunto aqui. E aí a gente entra em outros tópicos bastante interessantes aí, também ainda dentro da pena privativa de liberdade. O cumprimento da pena no regime aberto, conforme também já comentamos, né, tá lá na linha C do parágrafo 1º do artigo 33 do Código Penal, se dá em casa de albergado ou em estabelecimento adequado. Tá? O regime aberto, pessoal, ele é baseado na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado. O artigo 36 do Código Penal é claro em relação a isso. Portanto, no regime aberto, o condenado ele vai ficar fora do estabelecimento. Qual é o estabelecimento? A casa de albergado. Durante o dia, tá? Porque aí ele vai ter que trabalhar sem vigilância nenhuma. E aí ele vai ou trabalhar ou ele vai frequentar curso. Tá? Ou então qualquer outra atividade, desde que autorizada. Tá? E, terminado esse período de estudo ou de trabalho ou da prática de qualquer atividade autorizada, lícita,
ele vai retornar para a casa de albergado. E ali ele vai permanecer durante o período noturno, nos finais de semana integrais e nos feriados. Ok? Tranquilo? Então veja, regime aberto, legalmente, ele vai para uma casa de albergado, nós já comentamos o que é a casa de albergado, aí vai para a casa de albergado, fica lá à noite, então ele chega lá, ele vai tomar o banho dele, vai jantar, assiste um pouquinho de televisão e vai dormir. No outro dia pela manhã ele levanta, toma o café e vai para o trabalho. Terminou a jornada de trabalho, retorna. O mesmo que nós fazemos em relação ao nosso dia a dia na nossa casa, ele faz, mas ao invés de ele voltar para a casa dele, ele vai para a casa de albergado. Isso é óbvio onde tem casa de albergado. Tá bom? Tranquilo? Então, ótimo. O artigo 94 da Lei de Execuções Penais, eu já mencionei isso para vocês também, mas só para deixar registrado, inclusive agora, o artigo, para vocês irem lá e dar uma pesquisadinha, tá? Determina então que essa casa de albergado, ao contrário da penitenciária e da colônia agrícola ou industrial, que precisam ficar fora do perímetro urbano, a casa de albergado é o contrário, ela tem que ficar no centro urbano, no perímetro urbano e separada, afastada, distante do regime fechado e do regime semiaberto, ou seja, da penitenciária e da colônia agrícola ou industrial. Tá? Por quê? Porque o nosso sistema é progressivo, né? Você isola inicialmente, depois você vem aos poucos trazendo esse indivíduo para o convívio social novamente. De maneira que a hora que ele termina a execução da pena, ele já está readaptado a voltar a conviver em sociedade. Tá? Você vai falar, professor, ele não tem casa de albergado. Onde que ele fica? Ele fica na casa dele. Tá? Com esses mesmos critérios aí estabelecidos. Outra observaçãozinha importante. O trabalho do condenado que está executando pena no regime aberto é regido pela CLT. Ou seja, é ele que tem que procurar o trabalho. Tá? Portanto, se ele for trabalhar numa empresa privada, ele vai ser contratado e registrado lá em carteira de trabalho. É diferente do regime fechado e do regime semiaberto, em que o trabalho dele é regido pela Lei de Execuções Penais. Tá? Então, no regime aberto e no regime fechado e no regime semiaberto, é o Estado que tem que lhe proporcionar o trabalho. No regime aberto, é ele que tem que buscar o trabalho. Tá? Nos dois primeiros, fechado e semiaberto, o trabalho do condenado, que estão nesses dois regimes, é regido pela Lei de Execuções Penais. No regime aberto, o trabalho é regido pela CLT. Tá bom? Tranquilo? Isso é importante. Como que se dá o ingresso no regime aberto? Ou então o juiz condenou e ele vai começar a executar a pena direto no aberto, ou ele vem de progressão. Começou lá no fechado, passou pelo semiaberto, ele vai ingressar no regime aberto. Nas duas situações, quando ele ingressa diretamente no aberto, ou quando ele vem de progressão de regime de outros regimes, tá? O ingresso pressupõe aceitação do condenado. Tá? O condenado precisa aceitar o programa e as condições que lhe são impostas. Por isso, até que é realizada uma audiência antes dele ingressar no regime aberto. Tá? E nessa audiência, o condenado vai ser informado de quais são as condições. Por exemplo, uma das condições, nós vamos falar daqui a pouquinho, é ele trabalhar. Tá? A outra é ele não ficar frequentando bares e etc. Tá? Se ele aceitar essas condições, ele assina um termo de compromisso, aceitando essas condições, e essa audiência, com a assinatura desse termo de compromisso, dá início, então, ao cumprimento da pena no regime aberto. Dá uma olhadinha lá no artigo 113 da Lei de Execuções Penais. Quais são essas condições, então, impostas a ele nessa audiência? Nós temos as condições gerais e as condições especiais. As especiais fica a critério do juiz. Tá? Elas são bem subjetivas. As gerais, não. É imposta por lei. Então, quais são as condições gerais? Dele permanecer no local designado, né, durante o repouso noturno nos dias de folga. Então, se o local designado for uma casa de albergado, o juiz vai dizer, é a casa de albergado tal,
na rua tal, número tal, em tal bairro, ou no centro, e assim sucessivamente. Se não tem casa de albergado, vai indicar a casa dele, para que ele execute essa pena. Tá? A outra condição, que ela é de caráter geral, tá? É dele sair e retornar ao trabalho nos horários determinados. Então, o juiz vai dizer lá qual é o horário, se você vai trabalhar de tal hora a tal hora. Tá? Fora desse período, você tem que estar no trabalho, você precisa estar na casa de albergado ou na sua casa. Tá? Então vai ficar estabelecido o horário de saída e o horário de retorno a essa casa de albergado, ou se não tem a casa de albergado, na casa dele. Tá? Ele vai ter, portanto, que sair e retornar ao trabalho nos horários fixados. Tá? Ele não vai poder se ausentar da cidade onde ele está residindo e, portanto, executando a pena, a não ser que ele solicite previamente autorização judicial. Aí ele precisa sair daquela cidade em tal dia para tal evento, ele vai ter que primeiro ir lá e pedir autorização para o juiz. Se ele sair sem autorização do juiz e o juiz tomar conhecimento disso, o juiz vai revogar o benefício dele e provavelmente determinar a sua regressão de regime. Então não é benéfico isso para ele. E além disso ainda ele precisa comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado. Geralmente é uma vez por mês, nada impede o juiz colocar bimestralmente, trimestralmente, enfim. Dentro daquele período, daquele prazo determinado, ele precisa ir lá em juízo pessoalmente para informar o que ele está fazendo. E as condições gerais, né, que fica a critério aí do juiz, geralmente os juízes usam aí a proibição de frequentar determinados lugares, como bares e ponto aí de reputação duvidosa, né? Aí vai depender de cada cidade quais são os pontos em que a reputação é duvidosa, tá bom? Acho que isso é o mais importante, pessoal. Algumas observaçõezinhas aí que eu preciso passar para vocês. Por exemplo, o STJ, né, súmula 493 do STJ, proibindo o juiz de impor, né, como condição especial no regime aberto, a pena restritiva de direito. Qual delas? Por exemplo, a prestação de serviço à comunidade. O juiz não pode dizer para ele que, além dessas condições, ele vai ter que prestar serviço à comunidade. Não. Porque a prestação de serviço em comunidade é pena em espécie. Então, o juiz estaria penalizando duas vezes. Não é possível. Tá? E aí, eu já mencionei para vocês também, nós temos aí uma súmula vinculante, né, de número 56 do STF, se vocês quiserem dar uma observadinha, que excepcionalmente, né, onde não haja aí a casa de albergado, o condenado pode cumprir a pena na casa dele, né? Ou o juiz pode, então, substituir nessa situação a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. A súmula é vinculada exatamente à substituição dessa pena privativa por pena restritiva de direito. Não tem casa de albergado, substitui a pena privativa por pena restritiva de direito. Se não for possível, aí então impõe-se aí a execução na casa do condenado. Tá bom? Tranquilo? E olha que interessante, já comentei isso com vocês, né? O artigo 95 da Lei de Execuções Penais exige a existência de uma casa de albergado, pelo menos, por comarca. Tá? Nós não temos isso. Né? Nós não temos isso. E a Lei de Execuções Penais, quando ela entrou em vigência, o parágrafo 2º do artigo 203 dava um prazo de 6 meses para os estados providenciarem casas de albergado em cada comarca. E até hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, nós não temos. Tá bom? Tranquilo? Outra observaçãozinha importante é quanto à prisão-albergue domiciliar. Prisão-albergue domiciliar, que eu venho comentando com vocês, ela está lá no artigo 117 da LEP. Então é possível que no regime aberto, né, executar a pena em albergue domiciliar, ou seja, na casa do condenado. Só que o 117 da LEP diz que isso é possível para o condenado que tem mais de 70 anos de idade, isso é possível para a pessoa acometida de uma doença grave, isso é possível para quem tem filhos menores ou
portador de deficiência mental, isso é possível para condenada gestante. Tá? Essa é a hipótese. Então, a prisão-albergue domiciliar ela se encaixa nessas condições, mas por uma interpretação, tá? É possível, quando as pessoas não preenchem esses requisitos, que também se execute a pena em prisão-albergue domiciliar, que é na casa dele, tá? Quando não tem casa de albergado na comarca e quando também não é possível o juiz substituir essa pena privativa por pena restritiva de direito. É a única forma do juiz interpretar, encontrar um meio para se executar a pena. Tá bom? Paramos por aqui. No próximo tópico entraremos, ou no próximo vídeo entraremos aí num tema mais interessante um pouquinho. Até a próxima.